A EMDR é uma forma de psicoterapia desenvolvida pela psicóloga americana Francine Shapiro na década de 80. Ela trabalhou com veteranos de guerra e focou no papel do trauma e a sua relação com sintomas físicos e emocionais, e como poderia tratá-los. O nosso cérebro tem uma capacidade natural de processar as experiências. Tudo que vivenciamos durante o dia, o nosso cérebro processa quando estamos dormindo, quando estamos em sono profundo. Ele revisa os acontecimentos, guardando como informações o que considera útil e descartando aquilo que não é importante. E como o sono interfere no processamento? Segundo as pesquisas mais atuais da neurociência, esse processo envolve a comunicação entre várias importantes estruturas cerebrais. Entre elas, destacamos a amígdala, que seria o nosso sistema de alarme para eventos estressantes, o hipocampo, que auxilia no aprendizado, incluindo memórias sobre segurança e perigo, e o córtex pré-frontal, que controla o comportamento e a emoção. Uma hipótese da neurociência é que o sono é extremamente importante nesse processo. Quando estamos em sono profundo, os nossos olhos se mexem rapidamente, o conhecido como sono REM, sigla em inglês que significa movimento rápido dos olhos. A hipótese é que nesse momento as memórias estão sendo elaboradas, digeridas e se tornam a base de conhecimento que temos sobre o mundo e sobre nós mesmos. E o que acontece quando passamos por um trauma? Quando vivemos uma situação traumática, o nosso cérebro pode ter dificuldade para elaborar essas experiências, precisando de ajuda para processar, para digerir o que aconteceu. Ser vítima de um desastre natural, por exemplo, violência ou acidente pode ser traumático. Grande parte das pessoas já passou por alguma dessas experiências, mas a forma de reagir de cada pessoa pode ser diferente e depende de vários fatores. O trauma psicológico ocorre quando alguém passa por uma situação muito estressante na qual a pessoa não consegue lidar muito bem com aquela situação. Durante essa situação, a pessoa pode sentir que está correndo risco de vida, de ser ferida ou de perder sua sanidade mental. Experiências traumáticas, principalmente durante a infância, são um dos principais fatores de risco para desenvolver transtornos mentais. A violência doméstica e familiar é a principal causa de feminicídio no mundo, considerado como um problema global de saúde pública. A experiência de violência causa danos físicos e psíquicos. As consequências do trauma tendem a ser piores quando ele é causado por uma pessoa próxima, de forma repetida e cruel. O trauma é um nível elevado de estresse, que leva o organismo a seu limite emocional e pode ter consequências graves como a depressão e o suicídio. As respostas ao estresse fazem parte de nossos instintos naturais de luta, fuga ou congelamento. Quando a angústia de um evento traumático permanece, as imagens, pensamentos e emoções perturbadoras podem criar sentimentos de estar sobrecarregado, de estar de volta naquele momento ou de estar congelado no tempo. A terapia MDR ajuda o cérebro a processar essas memórias e permite que a vida seja retomada. A experiência ainda é lembrada, mas a resposta de luta, fuga ou congelamento do evento original é resolvida. Algumas pessoas conseguem superar sozinhas os seus traumas, outros não. Variações genéticas, características de personalidade e experiências anteriores influenciarão a forma como a pessoa lida com o estresse. Embora muitas vezes as experiências traumáticas possam ser gerenciadas e resolvidas espontaneamente, algumas experiências podem não ser processadas sem ajuda, devido ao alto impacto emocional que ela provocou ou à falta de recursos pessoais. No trauma, o córtex pré-frontal fica menos ativado, o que dificulta a nossa capacidade de pensar e agir racionalmente. Ao mesmo tempo, as amígdalas ficam mais ativadas e provocam a reação de medo. Além disso, várias substâncias como o cortisol, a norepinefrina e a dopamina são liberadas no sistema nervoso. Essas mudanças neurofisiológicas colocam o organismo no modo de sobrevivência, reduzindo as atividades não essenciais no corpo.
As mudanças que ocorrem durante o evento traumático em regiões como o hipocampo, o tálamo e as amígdalas cerebrais acabam levando as pessoas a criar memórias do evento de forma mais fragmentada, descontextualizada e vívida. A pessoa tende a armazenar principalmente informações sensoriais do evento, como cheiros, sons e imagens. Mas o registro da sequência de eventos ou detalhes específicos fica geralmente prejudicada. É a partir desse viés na formação de memórias e das emoções intensas vividas que surgem alguns dos sinais mais comuns de um trauma, como os flashbacks, pensamentos intrusivos e pesadelos. Situações potencialmente traumáticas, como sofrer violência ou participar de uma guerra, podem levar alguém a desenvolver o transtorno de estresse pós-traumático. Quando uma pessoa desenvolve o TEPT, ela continua revivendo aqueles momentos traumáticos por meio de pensamentos repetitivos, imagens ou pesadelos. É como se aquela situação não estivesse no passado. A EMDR é uma psicoterapia baseada em evidências, com resultados cientificamente comprovados para tratar o transtorno de estresse pós-traumático e vários transtornos psiquiátricos, problemas de saúde mental, sintomas somáticos, fobias, entre outros. A EMDR busca retomar esse processo natural de processamento da experiência, auxiliando o seu cérebro a elaborar aquela situação dolorosa. A terapia EMDR ajuda o cérebro a processar essas memórias e permite que a dor e o sofrimento seja amenizado e sua vida normal seja retomada. A experiência ainda é lembrada, mas as respostas de luta, fuga ou congelamento do evento original são resolvidas e você desenvolve novas possibilidades de agir no mundo. Hoje a terapia EMDR é praticada por milhares de profissionais de saúde mental em todo o mundo e é recomendada pela Organização Mundial de Saúde para o tratamento de transtorno de ansiedade provocada por estresse pós-traumático.